Cuidado para não se tornar um escravo do ego. Ele é um mestre ilusório. O ego é um mestre sedutor. Ele sussurra que você é mais do que realmente é, que já sabe o suficiente, que já conquistou o bastante. Ele alimenta sua vaidade com pequenas vitórias, te embriaga com a sensação de controle e te convence de que você está acima dos outros. Mas a verdade é que, quando você se deixa guiar por ele, não está no comando. Você é apenas o fantoche. O ego cria um mundo onde tudo gira em torno da sua imagem, não da sua essência. Ele te afasta da disciplina, porque a disciplina exige humildade para reconhecer que você ainda precisa aprender. Ele te distancia da verdade, porque a verdade exige que você encare suas falhas sem máscaras. O ego é confortável, mas o conforto é o terreno fértil da estagnação. Ele quer aplausos, mas não se importa se eles vêm pelo que você é ou pelo que você finge ser. Quando o homem se torna escravo do ego, ele perde a capacidade de evoluir, porque acredita que já chegou ao topo. E não há prisão mais sufocante do que viver acreditando que já é tudo o que pode ser. O caminho do homem forte começa quando ele olha no espelho e destrói essa ilusão, entendendo que não existe poder verdadeiro sem humildade e que não há controle real sem a disciplina de dominar a si mesmo. O ego é um mestre ilusório, e só existe uma forma de derrotá-lo: recusando-se a segui-lo. Porque o homem que cala o ego e ouve a verdade se torna inquebrável. Quando o ego fala, a humildade cala. E quando a humildade se cala, o homem começa a caminhar rumo à própria ruína. O ego fala alto, grita, exige ser ouvido. Ele não negocia, não pondera, não busca compreender, apenas quer vencer, mesmo que para isso seja preciso destruir. E o problema é que, no momento em que ele assume o controle, você para de escutar aquilo que realmente importa. Você deixa de ouvir conselhos, de perceber alertas, de reconhecer quando errou. É como se colocasse uma venda nos próprios olhos e seguisse correndo em direção a um precipício. O ego transforma conversas em batalhas, amizades em disputas e oportunidades em campos de guerra. Ele impede que você peça desculpas, porque isso significaria admitir fraqueza, e o ego odeia parecer fraco. Mas a verdade é que a força real se revela na capacidade de reconhecer suas falhas e se reerguer mais sábio. Sem humildade, você não constrói pontes, você as queima. Sem humildade, você não aprende, apenas repete os mesmos erros até que não haja mais caminho para trilhar. O homem que se deixa guiar pelo ego acaba cercado por silêncio, mas não um silêncio de paz. É o silêncio de quem perdeu aliados, respeito e oportunidades, porque nunca soube se calar para ouvir. E aqui está a ironia cruel. O ego te promete grandeza, mas o que ele entrega é isolamento. Ele te promete poder, mas o que te dá é fraqueza disfarçada. O peso da responsabilidade exige humildade, porque responsabilidade não é sobre provar que você está certo, e sim sobre fazer o que é certo. A dor que transforma o homem é aquela que o ensina a abaixar a cabeça quando necessário, a pedir perdão sem se sentir menor, e a reconhecer que ninguém chega longe sozinho. Controlar. O ego não é se anular, é se libertar. É entender que quando a humildade fala, o ego não precisa. O ego busca validação. O homem forte busca resultado. O ego vive de aplausos. Ele precisa de plateia, de olhares, de reconhecimento constante para se sentir vivo. É como um fogo que nunca se apaga porque não se alimenta de algo sólido, mas de migalhas de aprovação. Ele te empurra a agir para impressionar, para mostrar que você é mais forte, mais inteligente, mais bem-sucedido que os outros. Mas esse tipo de força é vazia, frágil como vidro. Basta um toque da realidade para se despedaçar. O homem
Forte não age para provar nada a ninguém. Ele não está preocupado em colecionar aplausos, likes ou elogios passageiros. Ele está preocupado em construir algo que permaneça de pé quando todos tiverem ido embora. O homem forte entende que a validação é efêmera, mas o resultado é eterno. Você pode enganar os outros com uma imagem, mas nunca poderá enganar o tempo. Agir para impressionar é gastar energia com fachada. É pintar paredes enquanto os alicerces apodrecem. É se preocupar com a foto, mas ignorar o filme inteiro. Já agir para construir é colocar cada tijolo com propósito, sabendo que a obra leva tempo, suor e muitas vezes dor. É escolher ser lembrado pelo que fez e não pelo que mostrou. O peso da responsabilidade não permite vaidade excessiva. Quando você está realmente comprometido em fazer algo dar certo, não há tempo para se preocupar com como você parece. O foco é no que você entrega. E entregar exige disciplina, resiliência e a disposição de fazer o que é necessário, mesmo que ninguém esteja olhando. O homem guiado pelo ego precisa que alguém o veja carregando o peso. O homem forte simplesmente carrega. O ego quer reconhecimento imediato. A força quer legado. E no fim, quando as luzes se apagam e o mundo segue em frente, só o que fica são os frutos do que você construiu, ou o vazio do que você desperdiçou. O ego é resistente e não aceita críticas, mas o caráter cresce com ela. O ego teme a crítica como um homem fraco teme a escuridão. Ele a vê como ameaça, como ataque pessoal, como algo que precisa ser combatido e repelido a qualquer custo. Por isso, o ego constrói muros altos ao redor de si, isolando-se de qualquer voz que ouse apontar falhas. E é nesse isolamento que ele começa a morrer lentamente, sufocado pela própria ilusão de perfeição. A verdade é que a crítica, quando bem compreendida, é uma das ferramentas mais poderosas de crescimento que um homem pode receber. Mas para enxergar isso, é preciso humildade, e humildade exige coragem. Aceitar que você não sabe tudo, que pode melhorar, que pode errar, isso exige uma força que o ego jamais terá. O homem guiado pelo ego escuta apenas o que o conforta. Ele filtra a realidade para proteger seu orgulho, mesmo que isso custe o próprio progresso. Já o homem de caráter escuta até o que dói, porque entende que a dor da verdade é o combustível da transformação. Ele não busca apenas aplausos. Ele busca ser melhor do que foi ontem. A crítica não é uma sentença, é um espelho. Ela mostra onde você está e o quanto ainda precisa andar. O ego, porém, quebra o espelho, recusando-se a encarar a própria imagem. O homem forte, ao contrário, encara, aprende e ajusta o caminho. Ele entende que cada ponto fraco revelado é uma oportunidade de fortalecer sua armadura. O caráter não se constrói no conforto, mas no atrito. E a crítica é esse atrito que lapida. O ego quer proteger a pedra bruta. O homem humilde quer transformá-la em lâmina afiada. No fim, a diferença entre um homem que estagna e um homem que evolui está na forma como ele responde quando o mundo lhe diz: você pode ser melhor. Quando o ego é excessivo, ele se torna uma armadura de quem teme ser exposto. É a couraça pesada que o homem inseguro veste para parecer maior do que realmente é. Por fora, ostenta firmeza e autoconfiança. Por dentro, esconde fragilidade e medo. O orgulho não é força, é teatro. Ele não protege de verdade, apenas mascara as rachaduras para que ninguém as veja. O homem que vive preso ao orgulho teme admitir erros, teme reconhecer limitações, teme se mostrar vulnerável, porque para ele, vulnerabilidade é fraqueza. E é justamente aí que ele se engana. Um homem verdadeiramente forte não precisa fingir. Ele não teme baixar a guarda quando necessário, porque sua força não depende da opinião dos outros. O orgulho
mantém o homem no mesmo lugar. Ele impede de pedir ajuda quando precisa, de aprender com quem sabe mais, de admitir que não tem todas as respostas. E essa estagnação é um veneno lento que mata a evolução e sufoca o crescimento. O que ele chama de postura é, na verdade, medo de mudar. Já o homem seguro não precisa provar nada para ninguém. Ele entende que aceitar suas falhas não o diminui. Pelo contrário, o torna mais consciente, mais perigoso, mais preparado. Ele não constrói muralhas para esconder quem é. Constrói pontes para se tornar quem precisa ser. O orgulho é a prisão do fraco. A humildade é o campo de batalha do forte. Porque só quem não teme ser derrubado tem coragem de se expor ao combate real. E no combate real não importa o quão reluzente seja sua armadura, importa a solidez do homem que está por baixo dela. O ego é combustível para conflitos desnecessários. Ele é um incendiário silencioso que acende faíscas onde não há necessidade de fogo e muitas vezes transforma pequenas divergências em batalhas inúteis. É o combustível de guerras que jamais precisariam existir. O homem dominado pelo ego não discute para encontrar a verdade. Ele discute para vencer. Não age para resolver. Ele age para provar que está certo. E nesse jogo, a vitória é ilusória, porque mesmo quando ganha, ele perde tempo, energia e respeito. O ego faz o homem confundir orgulho com honra, e nessa confusão, ele aceita travar lutas que não acrescentam nada à sua vida, apenas para proteger uma imagem frágil que ele mesmo construiu. Cada palavra se torna uma ofensa, pessoal, cada contradição vira um desafio. Cada opinião contrária é vista como ameaça. Ele vive em estado de alerta, pronto para reagir a qualquer coisa que fira o personagem que veste, esquecendo que o personagem não é o homem real. Enquanto se perde nesses combates de vaidade, o foco no que realmente importa se dissolve. Metas são deixadas de lado, oportunidades passam despercebidas, relações valiosas são destruídas. Porque o ego não busca progresso, ele busca validação. Ele não constrói, ele defende território, mesmo que esse território seja pequeno, irrelevante e vazio. O homem que aprendeu a domar o ego não desperdiça forças com confrontos que não levam a nada. Ele escolhe suas batalhas com frieza e estratégia. Ele entende que nem toda provocação merece resposta, nem todo ataque precisa de contra-ataque, porque a energia que ele gastaria alimentando o fogo do ego é a mesma que ele pode investir em erguer algo maior, mais sólido e duradouro. O verdadeiro guerreiro sabe que vencer a si mesmo é sempre mais valioso do que vencer outro homem. O controle do ego não é sinal de submissão, é sinal de domínio. E quando um homem se domina, nada nem ninguém consegue tirá-lo do caminho que ele escolheu seguir. Desconstruir o ego é a maior batalha interna do homem, e é também a mais dolorosa. Porque não se trata de enfrentar o mundo lá fora, mas de encarar o inimigo que vive dentro. É olhar no espelho e reconhecer que muito do que você acreditava ser força, na verdade, era apenas vaidade disfarçada. É perceber que a imagem que você projetava para o mundo era, em grande parte, uma armadura para esconder inseguranças que você nunca teve coragem de admitir. Essa guerra é brutal, porque exige que você abandone as ilusões que alimentou por anos. É ter a humildade de admitir que você não é invencível, que já errou, que já fraquejou, que já se escondeu atrás de desculpas e justificativas. E mais difícil ainda, é aceitar que para crescer, você vai precisar arrancar pedaços de si que julgava intocáveis. A desconstrução do ego é feita de cortes profundos. É quando você para de se defender e começa a se investigar. Quando você mergulha na própria dor, não para se afogar nela, mas para entender o que ela quer lhe ensinar. E cada descoberta é um golpe.
porque você encontra falhas, medos e lembranças de momentos em que poderia ter sido mais, mas escolheu ser menos. Mas essa dor é necessária. Ela é o fogo que purifica. Só o homem que atravessa esse processo, com coragem, encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar provar nada a ninguém, a não ser a si mesmo. O ego quer aplausos. O homem liberto do ego busca respeito próprio. O ego busca poder sobre os outros. O homem transformado busca poder sobre si mesmo. Essa batalha nunca é rápida. Não há atalho. É uma guerra silenciosa, travada todos os dias, e que só os fortes estão dispostos a lutar. Mas quando a vitória chega, ela não é estrondosa. Ela é silenciosa, mas definitiva. Porque o homem que matou o próprio ego renasce com uma força que o mundo não consegue quebrar. O homem que controla o ego não é arrogante, é autêntico. Ele não precisa inflar a própria imagem, nem gritar para que o mundo reconheça sua presença. Sua força não está na ostentação, mas na solidez silenciosa de quem sabe exatamente quem é. Ele não se perde em disputas inúteis para provar superioridade, porque já venceu a única batalha que realmente importa, a que travou contra si mesmo. A verdadeira confiança nasce do domínio das emoções e do ego. Um homem que se conhece profundamente não se deixa manipular por elogios, nem é abalado por críticas injustas. Ele não precisa se exibir para sentir valor, porque a fonte do seu valor não está no olhar dos outros, mas na sua própria consciência. Essa confiança não é frágil, é inabalável, pois não depende de aprovação externa. Enquanto o arrogante precisa sempre se afirmar para se sentir vivo, o homem autêntico encontra paz no silêncio, porque não tem nada a provar. Ele compreende que a grandeza não está no volume das palavras, mas no peso das ações. E por isso, cada passo que ele dá é firme, cada decisão é calculada, e cada vitória é recebida com gratidão, não com vaidade. Controlar o ego é como domar uma fera interna. Exige disciplina, paciência e uma clareza brutal sobre suas próprias fraquezas. É entender que você não é o centro do universo, mas que pode sim deixar sua marca nele, não pela imposição, mas pelo exemplo. Um homem autêntico inspira, não porque quer ser admirado, mas porque vive de forma coerente com seus princípios. Esse tipo de confiança não é fabricada, não é ensaiada e não pode ser comprada. Ela é construída na dor, no esforço e nas cicatrizes de quem aprendeu que a vida é curta demais para ser vivida na prisão da vaidade. E é justamente essa autenticidade que o torna respeitado, não pelo barulho que faz, mas pelo silêncio carregado de verdade que carrega consigo. O ego pede reconhecimento, o homem sábio busca respeito. O reconhecimento é frágil, volátil, e depende do humor e da atenção dos outros. Ele pode ser dado hoje e arrancado de você amanhã, sem aviso, sem justiça. É como correr atrás de uma sombra. Quanto mais você tenta agarrá-la, mais ela escapa. O homem movido pelo ego precisa constantemente de aplausos, curtidas, olhares de aprovação. Ele vive em função da validação externa, e por isso sua identidade nunca está segura. Ele é prisioneiro da opinião alheia. O homem sábio, por outro lado, entende que o respeito é construído de forma lenta, discreta e sólida. Ele não corre atrás de holofotes, ele constrói algo digno de ser lembrado, mesmo quando ninguém está olhando. O respeito nasce das ações consistentes, da integridade inegociável, da palavra que é cumprida mesmo quando dói. Não se conquista respeito pedindo, se conquista vivendo de forma tão coerente que os outros não podem ignorar sua presença. O reconhecimento é momentâneo, o respeito é duradouro. O reconhecimento é sobre ser visto, o respeito é sobre ser valorizado.
E um homem que busca respeito não se preocupa com quantas pessoas o conhecem, mas com quantas realmente confiam nele. Ele não precisa ser amado por todos, mas faz questão de ser respeitado por aqueles que conhecem sua essência. O peso da responsabilidade, da dor e da transformação ensina essa diferença, porque quando você carrega fardos que poucos suportariam, começa a perceber que os aplausos não aliviam o peso nos ombros, mas a confiança e o respeito dos que caminham ao seu lado podem ser a força que te mantém de pé. O reconhecimento agrada o ego, mas o respeito alimenta a alma. O homem sábio sabe que, no final, não será lembrado pelo barulho que fez, mas pela firmeza com que permaneceu de pé, mesmo quando ninguém estava olhando. O ego é um inimigo silencioso que sabota seus maiores sonhos. Ele não chega gritando, não se apresenta como um adversário declarado. Ele sussurra de forma suave, sedutora, fazendo você acreditar que já é bom o suficiente, que não precisa mudar, que já fez o bastante. Ele te convence a buscar conforto ao invés de crescimento, aplausos ao invés de progresso. O ego cria um mundo ilusório onde você é o protagonista perfeito, mas na vida real continua parado no mesmo lugar, assistindo o tempo passar. O perigo do ego é que ele rouba de você a fome por evolução. Ele te mantém preso em vitórias passadas, te impedindo de construir vitórias maiores. Ele faz você recusar conselhos, rejeitar críticas e ignorar oportunidades, porque tudo isso exige humildade para reconhecer que ainda não chegou onde poderia. O ego não quer que você seja melhor. Ele quer que você se sinta melhor. E há uma diferença brutal entre as duas coisas. Quando o ego domina, você perde a capacidade de enxergar a si mesmo com clareza. Pequenos defeitos se tornam gigantes que você não quer enfrentar, então finge que não existem. Desafios se transformam em ameaças, porque o ego teme falhar. E com medo de errar, você deixa de tentar. Assim, sonhos que um dia pareciam possíveis começam a se dissolver, não porque eram inalcançáveis, mas porque você deixou que o ego matasse sua coragem. A dor e a responsabilidade têm um papel vital nesse combate. Elas esmagam o ego. Elas te lembram de que não importa o quanto você ache que sabe, a vida sempre terá algo novo a ensinar. Que não importa o quanto você já conquistou, ainda existe mais a ser feito. Quando você se abre para aprender, para reconhecer erros e para enfrentar seus próprios limites, o ego perde força e o homem de verdade ganha espaço. O ego quer que você permaneça no mesmo nível, confortável e seguro. Mas o propósito exige que você vá além, que você se arrisque, que você esteja disposto a ser pequeno de novo para crescer de verdade. O homem que vence o ego não busca ser o mais aplaudido, mas o mais disciplinado. Não busca ser o mais admirado, mas o mais íntegro. E no fim, a verdade é simples. Se você já entendeu que o ego é um mestre ilusório e trabalha para não se tornar um escravo dele, você entrou no fogo. E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.